Irmãos, graça e paz de Jesus para você, para vocês. É uma alegria estar aqui novamente. Eu estava mencionando na vinda, no carro, para os meus filhos que, como essa semana eles estão em casa desde quinta-feira, porque quarta-feira foi o último dia de aula e eu estava comentando com eles como essa semana voou, passou rápido demais. Nossa, embora às vezes eu tenha a sensação de que domingo passado foi ontem. Mas é uma imensa alegria estar aqui junto com vocês para dividir um pouco do que o Senhor ministrou no meu coração nesses dias. Dias de muita busca, dias de muitas lutas, dias de desafios. E também dias de tentar, irmãos, mesmo em meio ao barulho da nossa alma, ouvir o que Deus tem a dizer. Então eu quero dividir um pouquinho com vocês. Abra sua Bíblia. Teríamos que ler o capítulo 11 de Hebreus inteiro. Mas eu quero restringir a leitura dos versos 1 ao 4. Eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no tablet, no celular, como você preferir. Hebreus 11, versos 1 ao 4, o tema é esse que está aparecendo para vocês no telão. Fé e testemunho que ainda falam. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela, da fé, que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Amém. Segue o texto, como eu disse, teríamos que ler todo o capítulo 11, mas eu fico por aqui. O autor dessa epístola, irmãos, aos Hebreus, nós não sabemos quem é. Mas o que importa é que a carta foi redigida numa literatura muito apropriada para o momento que esse grupo de cristãos, que essa igreja, esse povo de Deus estava vivendo. Na sua maioria, quem sabe, um público judeu que havia se convertido ao cristianismo e que em determinado momento da sua fé, não só aconteceu com eles isso, como pode acontecer comigo, com você, com qualquer um de nós. Num determinado momento da fé, eles foram tentados a sucumbir, a apostatar, a abandonar a fé e a retornar às práticas legalistas do judaísmo de onde eles vieram. Então, é uma carta muito interessante
vale a pena estudar com afinco, mergulhar aqui na Epístola aos Hebreus. E aqui no capítulo 11, ele está registrando os nomes e os acontecimentos envolvendo aqueles que nos antecederam na fé. Aqueles que, conforme ele registra aqui, conquistaram pela fé. Grife essa palavra na sua Bíblia, pela fé. Pela fé, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, com certeza uma referência a Daniel, apagaram o poder do fogo, com certeza uma referência aos 3 amigos de Daniel, lembra? Sadraque, Mesaque e Abidnego, com certeza. E escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Possivelmente falando de Sansão. Uns foram torturados e recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio. Nos antigos manuscritos, irmãos judaicos, relata que os profetas, um deles, o profeta Isaías, foi cerrado ao meio, postos à prova, mortos ao fio de espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todas as vezes, irmãos, que eu visito esse texto, eu fico impressionado. Todas as vezes. Eu já li a Bíblia algumas vezes, mas todas as vezes que eu visito esse texto, eu fico impressionado. E eu sou levado a refletir em 3 pontos que eu quero dividir com vocês hoje. Primeiro, anota aí, se não for anotar, memoriza aí. Onde a fé que essas pessoas desenvolveram conduziu eles? Eu não sei se você, ao estudar esse texto, ou a passar numa leitura rápida, instantânea, como às vezes nós temos a tendência de fazer, se você já pensou nisso. Onde a fé que essas pessoas tiveram conduziu eles? Conduziu eles a provações e privações muito difíceis. Exemplo que o próprio autor descreve, eu vou citar aqui pelo menos 2 nesse primeiro ponto. O exemplo de Abraão. Que provação, hein? Que conheceu um único herdeiro, filho legítimo da sua esposa Sara, que era estéril, e que quando ouviu do anjo que ela daria luz, já aos 90 anos de idade, ela riu. Talvez, não sei, num tom até de incredulidade, mas o sorriso dela com certeza foi convertido depois que Isaac nasceu. E Deus pede, irmãos, Isaac para Abraão, seu único filho, que provem o herdeiro da promessa. Deus solicita como um sacrifício de holocausto. Verso 17. Moisés, grande líder da nação, que recusou ser reconhecido como filho adotivo da filha de Faraó, lembra?
Com certeza, irmãos, esse status daria a Moisés privilégios exclusivos. Não só no palácio, mas como no mundo daquela época. Mas o que ele preferiu? Ser maltratado com o povo de Deus. Versos 24 e 25. Segundo ponto. Quais foram os frutos da fé dessas pessoas que nos antecederam? Algumas eu listei aqui. Ofertas aprovadas por Deus. Verso 4 foi o caso de Abel, que ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Olha fruto da fé dessas pessoas, irmãos, um testemunho agradável a Deus. Lá no verso 5, ele registra que Enoque, antes de ser arrebatado, Enoque foi um homem que não conheceu a morte. Pela fé foi levado antes. E antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Olha só, fruto da fé de Enoque. Abraão de novo, obediência radical, mesmo sem saber para onde estava indo, mesmo deixando toda a sua parentela, que era uma parentela idólatra. O pai de Abraão, irmãos, Terá, era um homem idólatra, adorava outros deuses, e Deus chama Abraão e manda ele, dá uma ordem direta: sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para o lugar para a terra que eu te mostrarei. E Abraão, irmão, simplesmente pela fé, isso é fé, hein? Deixar tudo para trás, isso é fé. Deixar pai, mãe, família, bens materiais que nós somos tão apegados, irmãos, e seguir sem rumo, sabendo, na certeza de que Deus já havia preparado o melhor. Ei, Abraão, é por isso que é chamado pai da fé. Praticaram justiça. Verso 33. Ponto 3. O que eles receberam por meio da fé? Hoje a fé cristã, irmão, se tornou atrativa pelo que as pessoas pensam que elas podem receber. Hoje a fé cristã, irmão, se tornou, infelizmente, uma troca. O que nós chamamos de, no ditado popular aí, de barganha com Deus. Olha, eu faço isso para Deus, ou eu vou fazer isso para Deus em troca das bênçãos que Ele pode me oferecer. A fé cristã hoje não é mais sinônimo de obediência radical. A fé cristã hoje, irmãos, não é mais sinônimo de renúncia, de entrega, de consagração. Pelo contrário, ela é sinônimo de prosperidade, de riquezas, principalmente atreladas a esse mundo. E eu levantei essa pergunta: o que eles receberam por meio da fé? Versos 2 e 39. Todos eles obtiveram aprovação. Na nova versão transformadora, foi traduzido assim: todos eles obtiveram aprovação, receberam bom testemunho por causa da fé que tiveram. Naturalmente, no meio cristão evangélico, nós mencionamos que todo crente precisa dar bom testemunho. Você já ouviu isso em alguma vez? Tá certo. Tá errado, não. Nós precisamos mesmo dar um bom testemunho. Que a nossa vida seja um testemunho efetivo de fé. O autor aqui afirma que aqueles que nos antecederam receberam bom testemunho por meio da fé. E aqui eu levantei algumas outras questões. E eu e você? Temos recebido bom testemunho, ao invés de dar somente, nós temos recebido dos outros
à nossa volta um bom testemunho por causa da nossa fé? E a igreja? Vou tocar um pouco mais fundo. E a igreja? O que a igreja, irmãos, tem praticado por meio da fé? Você já parou para observar isso? E a igreja, que somos nós, ela tem recebido um bom testemunho dos de fora? Como é que será, irmãos, que os descrentes olham para nós? Como é que será que os céticos olham para nós? O testemunho desses homens ainda fala muito alto e nos encoraja a viver uma fé ativa, madura e corajosa. Olha para o irmão que está do seu lado, para a irmã que está do seu lado e fala assim: o testemunho daqueles que nos antecederam nos encoraja a viver uma fé ativa, a viver uma fé madura e corajosa. Amém. A fé cristã, irmãos, nos conecta com experiências singelas e extraordinárias. E eu vou confessar uma coisa muito legal para vocês. Experiência própria ao longo desses pouco mais de 20 anos seguindo os passos de Jesus. Eu tenho provado, irmãos, que as experiências singelas são as mais extraordinárias. Tenho aprendido que cultivar um relacionamento sincero com Deus, fechando a porta do meu quarto, tem me conduzido, irmãos, a experiências profundas. Profundas. Experiências que, por mais difíceis que sejam, grave isso, podem ser conduzidas por Deus, se nós deixarmos Ele conduzir, não é? Podem ser conduzidas por Deus para contribuir para o nosso amadurecimento e crescimento espiritual. Sabe aquela situação, irmãos, que nós não temos controle nenhum? Algumas nós temos e faz parte da nossa responsabilidade cumprir. E quando nós temos a responsabilidade de cumprir, você pode ter certeza que Deus não vai mexer um pauzinho para te ajudar e para me ajudar. Porque é responsabilidade nossa, Ele sabe que está ao nosso alcance. Agora, quando é sobrenatural, irmãos, deixa nas mãos dEle. Deixa com Ele. Ele resolve. O nosso Deus é fiel. E Ele pode, irmãos, usar até as experiências negativas, destrutivas, às vezes, que nós estamos envolvidos, inseridos, para contribuir para o nosso bem. Para nos conduzir a um amadurecimento e a um crescimento espiritual que é necessário para todos nós. O testemunho dessas pessoas mostram que eles aprenderam a desenvolver uma virtude essencial da fé. Sabe qual é essa virtude? Perseverança. Olha de novo para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: perseverança. É uma virtude da fé. E é uma virtude, irmãos, que parece que está em extinção no meio do povo cristão. É uma atitude, uma virtude, desculpa, que parece que está aos poucos se esvaindo da igreja. E parece, eu digo isso com muita tristeza e temor, que parece que é uma virtude que nem está presente na vida daqueles que nascem na fé. E por isso logo abandonam. Lembra da parábola do semeador, ensinada por Jesus?
E a definição bíblica dessa palavra, irmãos, vai além daquela que nós encontramos no dicionário. Eu tentei pesquisar, fiz essa pesquisa no dicionário, e não chega nem nos pés da definição bíblica de perseverança. Algumas eu gostaria de deixar com vocês. Primeira, perseverar é ser corajoso. Mesmo quando o medo e a incerteza insistem em invadir e paralisar a nossa vida. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses para dizer uma coisa para vocês. Essa palavra que eu estou pregando, ela também é inteiramente para mim. Aliás, todos os temas que eu prego, inteiramente para mim. Eu estou aprendendo a perseverar na fé. E perseverar é ser corajoso. Mesmo quando o medo e a incerteza insistem em invadir e paralisar a nossa vida. Eu não sei se você já passou por situação assim. Perseverar é aprender a desenvolver um olhar de águia. Já viu a águia sobrevoando? Já? Quem já viu a águia sobrevoando? Percebeu que, na televisão, às vezes também eu já vi no habitat natural. Percebeu como a águia sobrevoa? Ela não sobrevoa baixo. Ela sobrevoa em altas atitudes. E já percebeu que mesmo em altas atitudes ela consegue visualizar um ratinho que está andando lá embaixo? Percebeu? Perseverar, irmãos, é desenvolver um olhar de águia. Aquele olhar cujo alcance é amplo, vai além dos nossos problemas, vai além das circunstâncias difíceis que nós estamos atravessando. O pastor fala assim, deve ser fácil para ele. Não, irmãos, é muito difícil. Muito difícil. Tem situações que eu não consigo perseverar. Perseverar é desenvolver uma fé que não desiste mesmo diante de grandes obstáculos que surgem na estrada da vida. A nossa vida, irmãos, não é uma estrada limpa. A nossa vida não é uma estrada plana, sem obstáculos. Pelo contrário, a nossa vida ela é uma estrada longa e que pelo caminho nós podemos encontrar buracos. Eita, os buracos, hein? E podemos encontrar os grandes obstáculos. Mas perseverar, irmãos, é não desistir da caminhada, mesmo quando surgem diante de nós grandes obstáculos. Amém? O Senhor, me ajuda a desenvolver essa fé. Perseverar, escuta essa, irmãos, grava aí. É continuar caminhando resolutamente para a cruz, mesmo sabendo que o que nos aguarda é a morte. Sem perseverança, irmãos. Qual é o nosso exemplo top? Qual é o nosso exemplo superior de perseverança? É Jesus Cristo. Perseverar, irmãos, é ter a consciência de que nós que nascemos na fé cristã, nós somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Ou seja, nós nascemos para morrer. Irmãos, como eu queria que os recém-convertidos, na sua maioria, na sua totalidade, compreendessem isso. Que nós nascemos para morrer. Aliás, esse é o grande paradigma da fé cristã. Nós morremos, irmãos, para nós mesmos. Morremos para o mundo, fazendo referência ao pecado. Morremos para as paixões da carne. Morremos para os nossos interesses.
para viver, sabe para quem? Para Deus. Quem desenvolveu essa consciência, não só consciência, mas viveu isso, foi o apóstolo Paulo, irmãos. É por isso que ele foi capaz de dizer, olha, para mim, lembra? Filipenses capítulo 2, se eu não me engano, olha, para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Perseverar, irmãos, é estar decidido, olha, ouve essa. Difícil essa aqui, irmãos, não é fácil não. Vem como um baque no nosso ego. Olha só, perseverar é estar decidido a perdoar e prosseguir, mesmo quando os outros nos ferem. Quem já foi ferido aqui na vida? Se não quiser levantar a mão, não precisa levantar, não. Se quiser, apesar que todo mundo vai levantar a mão, nem é impossível viver sem uma marquinha nessa vida. Te olha para as crianças, a gente lembra. Cai, bate o joelho, faz uma cicatriz, dá ponto, marcas da vida. Faz parte. Na caminhada de fé, irmãos, também faz parte. Às vezes nós caímos. Às vezes alguém nos derruba. Às vezes, irmãos, não querem só nos ferir, querem nos matar. E o que é perseverar? Estar decidido, irmãos, não importa o tamanho da ferida. Difícil, irmãos. Eu vivi momentos terríveis que quase desisti, não da fé, mas do ministério. Quase, irmão. Sabe aquele ditado, ficou por um triz? Pessoas que nos machucaram profundamente, que tentaram nos matar na fé. Ah, fala aí, pastor. Seja sincero, vai. Essas pessoas, pessoa incrédula do mundo, né? Não, querido, pessoas da igreja. Pessoas do corpo de Cristo. Mas o que é perseverar? É estar decidido a perdoar e prosseguir, mesmo quando os outros nos ferem. Lucas 23, Jesus estava pregado na cruz. Lucas 23, 34. E a oração dele, irmãos, é impactante. Jesus diz, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Atos 7, 59 e 60. Estevão, primeiro Marte, quando estava sendo morto apedrejado, se dirige a Deus em oração e diz, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Perseverar, irmãos, é não desistir de fazer o bem, mesmo diante de privações e injustiças. Difícil isso aqui também, irmãos. Às vezes as pessoas pisam no nosso calo, a gente fala, quer saber, não vou fazer mais nada. Não é assim? Quem trabalha em repartição pública, então, deve saber muito bem como é que é, né? Perseverar, queridos, é continuar seguindo a Cristo a despeito das circunstâncias. Perseverar é viver intensamente a fé no presente. Conscientes e confiantes que um futuro glorioso nos espera. Que coisa maravilhosa. Espera o versículo que eu vou ler aqui agora para vocês. Perseverar, irmãos, é viver. Grife essa palavra no seu coração. Deixa ela impressa na sua alma. É viver intensamente a fé. Quando, pastor? Quando Jesus voltar? Não, querido. Agora, no presente. É viver essa fé intensamente.
conscientes e confiantes que um futuro glorioso nos aguarda. Olha o que o apóstolo Paulo, só podia ser ele mesmo, né? Abre comigo. Primeira carta que ele escreveu para a igreja de Corinto. Olha só, irmãos. 1 Coríntios 2:9. Esse texto eu quero fazer leitura de muitos que estão mencionados aqui, mas eu não consigo por causa do tempo ler todos ou mencionar todos. 1 Coríntios 2:9. Olha o que Paulo, irmãos, está escrevendo ali. Ele está enfatizando o poder de Deus no contexto. No capítulo 1, ele está repreendendo a igreja, ele está chamando a atenção da igreja de Corinto sobre divisões, porque tinha grupos na igreja. Dá para acreditar nisso, irmãos? Opa, enroscou aqui. Aí. Tinha grupos, um grupinho falava, ó, eu sou de Paulo. O outro lá no fundo, a turma do fundão, é terrível. Às vezes não. Aqui, por exemplo, não é. Mas às vezes a turma... aqui não é. Tenho certeza, a turma do fundão, eu sou de Apolo. Né? Aí os da frente... os da frente, nós aqui somos de Cristo. E aí Paulo, irmãos, precisa escrever. Já pensou? Escrever uma carta. De tantas instruções, né? Puxando a orelha e fala, irmãos, acaso Cristo está dividido? Nós somos um em Cristo, queridos. Isso é maravilhoso. Já não há mais barreiras entre judeus e gentios. Já não há mais barreiras nenhuma. Em Cristo, nós somos um. E olha o que ele escreve. Todavia, como está escrito... Possivelmente Paulo estava lembrando de um texto que ele leu do livro do profeta Isaías, possivelmente Isaías 64. Olha o que ele escreve. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Para, pelo menos um minuto. Tenta conceber isso na sua mente, irmãos. Olha o que Paulo está escrevendo. Olho nenhum desse mundo viu. Ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma, por mais fértil que seja, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Perseverar, irmãos, é aprender a tirar forças da fraqueza. Difícil, hein? Perseverar é aprender a desenvolver uma fé centralizada no Senhor. Salmo 23, lembra de Davi? O Senhor é o meu pastor, e porque Ele é o meu pastor, de nada eu terei falta. Olha a consciência de Davi, irmãos. Focada, centralizada no Senhor. Ele escreve mais lá, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes, olha, eu não temerei perigo algum, sabe por quê? O Senhor está comigo. Olha a consciência de Davi, irmãos. Números capítulo 13, quando os espias vão espiar lá, fica 40 dias, lembra desse texto? Espiando a terra de Canaã, quando volta, 10 dá relatório negativo, 2 dá relatório positivo. Por quê, pastor? Porque a fé de Josué e Caleb, irmãos, estava centralizada no Senhor. E outros exemplos tantos. Perseverar, irmãos, olha, ouve essa. É peregrinar nesse mundo rejeitando o pecado. Perseverar é se abster dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. 1 Pedro capítulo 2 tem instrução sobre isso. Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 5, versos 16 ao 18, ele vai dizer que a carne, ela milita, ela luta, ela guerreia contra o espírito. O espírito luta e guerreia contra a natureza carnal.
Mas perseverar, irmãos, é abster-se dos desejos carnais. Eu me lembro, no início da conversão, muitos jovens, inclusive eu, tinha problemas sérios com questões do corpo, e alguns comentavam e compartilhavam como é difícil esse pecado, como é difícil deixar isso, mas perseverar, irmãos, é se abster dos desejos da carne, que guerreiam contra a nossa alma, que deixam marcas terríveis, impurezas que nos atrapalham no desenvolvimento da caminhada. Inclusive o autor de Hebreus, no capítulo 12, ele vai falar disso. Olha, livre-se de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos assedia, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Mas deixa eu voltar aqui, eu quero encerrar, irmãos, afirmando que a fé é um dom que nós recebemos de Deus. Que presentão, hein? Que bênção, é um dom que recebemos de Deus. E precisa ser vivenciada e exercitada conscientemente à luz das instruções bíblicas. Fé é coisa séria, irmãos. Fé é um dom sério que nós recebemos de Deus. Se eu pudesse usar uma ilustração para descrevê-la, eu descreveria como um vasto oceano a ser explorado, desfrutado e compartilhado com outros, mas compartilhado com coragem, com equilíbrio. Precisamos compartilhar a fé cristã, irmãos, com responsabilidade, com temor, mostrando para as pessoas, deixando nítido, deixando claro, transparente para elas o que envolve de fato abraçar essa fé com os dois braços, com as duas mãos, os dois braços. Oceano da fé que pode nos levar a vivenciar experiências prazerosas e agradáveis, mas também tristes e difíceis de enfrentar. Precisamos desenvolver esse dom até que produza frutos efetivos, obras de justiça, de amor e de compaixão, bem como disse o Senhor Jesus lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, verso 16 em diante. Jesus dirige a palavra aos seus discípulos e diz assim: brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A luz de Cristo precisa brilhar no mundo através da igreja. Olha para a pessoa que está do seu lado, repete, afirma isso para ela. A luz de Cristo precisa brilhar no mundo através da sua vida. Nós não temos luz própria. Sabia disso, né? Nós não temos luz própria. A luz que brilha sobre nós e através de nós, irmãos, é a luz de Jesus Cristo. A luz infinita, a luz irradiante de poder que ilumina os lugares mais escuros da alma de um homem. As boas obras da igreja precisam ser vistas pelos homens. Não para nossa vanglória própria, mas para a glória de quem? De Deus. As boas obras, irmãos, dão testemunho de uma fé viva. Como nos instruiu Tiago, irmão do Senhor, na sua carta, Tiago 2,22, fé e obras andam juntas. Inclusive a fé, olha só, ela é aperfeiçoada pelas obras.
Tiago 2,26, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. As boas obras atestam a veracidade da nova identidade que recebemos em Cristo. Afinal, a conversão leva à ação. E eu quero fechar com esse texto de Paulo aos Efésios. Abre comigo Efésios 2, 8 e 10. Escrevendo aos santos e fiéis que estavam em Éfeso, embora os estudiosos acreditam que essa carta de Paulo, ela não foi uma carta endereçada aos Efésios, as pessoas que viviam na cidade de Éfeso, uma cidade litorânea, mas era uma carta circular que foi escrita para várias comunidades cristãs, várias igrejas, grupos cristãos que estavam espalhados. Mas o fato é que quando Paulo, no início da carta, olha lá, aos santos e fiéis em Cristo que estão em Éfeso, ele faz o endereço para eles. Escrevendo a esses santos e fiéis que estavam ali, sobre a nova vida em Cristo, o apóstolo Paulo, irmãos, ele nos lembra de duas realidades inseparáveis. Primeira, somos salvos pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Amém? Não por obras para que ninguém se glorie. Olha, eu fiz mais do que o José, eu fiz mais do que a Tina, eu fiz mais do que a Ana, eu fiz mais do que o João, eu fiz mais do que o pastor Fábio. Não, não por obras, mas pela fé em Jesus Cristo. E a segunda realidade que está atrelada a essa, amarrada a essa, nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Sabe para quê? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2, 8 ao 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado, afirma essa verdade singular para ela. Fala assim: você é criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Feche os seus olhos. Que palavra bendita, que palavra tremenda. Palavra que une encorajamento e instrução, fé e perseverança, fé e fidelidade. E nesse momento de reflexão e aplicação da palavra, irmãos, eu gostaria de deixar três questões para vocês pensarem. Primeira, se concentra aí. Nessa longa maratona cristã, porque a fé cristã não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona longa. A perseverança e a fidelidade estão presentes na sua vida? Segunda questão, nessa jornada de peregrinação que estamos inseridos, onde você tem fixado seus olhos? E terceira, a sua fé tem sido aperfeiçoada pela prática de boas obras? Pense nisso. Aqui, nesse momento, avalie por um instante a sua vida com Deus. Avalie a sua trajetória nessa longa carreira cristã. Mas na sua casa, durante a semana, avalie com profundidade.
Avalie a sua postura cristã, a sua caminhada, o desenvolvimento de sua fé, à luz das Escrituras Sagradas. Avalie, faça essa avaliação sincera, profunda, necessária. Agradeça a Deus por tudo que você já tem vivenciado até aqui. Acerte com Ele os ponteiros, as questões que precisam ser acertadas. E siga em frente, meu irmão e minha irmã, siga avante. Pai, obrigado. Nós te louvamos por tua presença viva, real e bendita que está aqui nesse lugar. Não dá para ficar aqui sem perceber que o Senhor está aqui, meu Deus. E perceber isso é tudo. Perceber que o Senhor está aqui é o significado mais profundo de estarmos aqui. Sermos instruídos por tua bendita palavra, que une nessa noite instrução e encorajamento. Senhor, que maravilha, que bênção, que privilégio. Eu volto para casa hoje abençoado. Eu me sinto totalmente completo na tua presença. Eu me sinto completo diante da tua palavra. Eu me sinto completamente abençoado. Muito obrigado, Senhor, pelas pessoas que o Senhor trouxe. Muito obrigado por tua presença, muito obrigado por tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Ajude os meus irmãos e irmãs, aqueles que estão aqui hoje, que ouviram essa palavra de encorajamento, de instrução, mas que estão passando, Senhor, por um período terrível. Estão passando por lutas, só o Senhor sabe. Nós sabemos daquilo que eles compartilham, e eles sabem daquilo que eu compartilho com eles, mas lá no fundo da história de cada um de nós, eu sei que há pessoas passando por lutas difíceis, por provações difíceis, por experiências dificílimas de atravessar. Senhor, ajuda-nos, fortalece a nossa fé, que a perseverança seja uma virtude, uma marca legítima na minha vida, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que a perseverança, Senhor, seja uma virtude não apenas cultivada por nós no dia a dia, mas preservada por nós a cada dia, mesmo nos momentos de prazer, nos momentos de alegria agradáveis, mas também nos momentos de lutas, de dificuldades, de provações e privações. Ajuda-nos, fortalece a nossa fé. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a desenvolver uma fé ativa, não uma fé estática. Quantos de nós, Senhor, cuja realidade denota uma fé estática, uma fé paralisada, uma fé improdutiva, infrutífera. Na realidade, a sua palavra nos orienta totalmente diferente a esse caminho. A fé é ativa, a fé é conectada, é aperfeiçoada pelas boas obras que glorificam o Senhor. A fé nos conecta à obediência radical, a fé nos conecta à perseverança. A fé nos coloca no caminho, Senhor, agradável às vezes, sim, mas também nos coloca, a mesma fé, nos coloca no caminho das privações, das lutas, das perseguições, das dificuldades. Ajuda-nos a perseverar, ajuda-nos a perseverar.
Ajude a Kemi a perseverar, Senhor, ajude a Rose a perseverar, ajude, Senhor, a Patrícia que está lá em casa a perseverar, ajude, Senhor, a Cris, a Karina, ajude cada um de nós, Senhor. Aqueles que vão ter contato com essa mensagem posteriormente, ajude esses a perseverar na fé. E ao perseverar, como escreve o autor de Hebreus, nós vamos conquistando promessas. Vamos vivendo o melhor de Deus já, o melhor do Senhor já no presente. Que dirá no futuro que nos aguarda. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Para aqueles que perseveram na caminhada, para aqueles que são fiéis, para aqueles que são obedientes, para aqueles que amam o Senhor. Pai, obrigado, que a Tua graça seja abundante sobre nós. Com profunda gratidão eu me expresso em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, amém. Irmãos, eu quero encerrar com alguns avisos. Peço que você preste atenção, eu sei que também são publicados durante a semana. Obrigado por aqueles que têm lido e têm respondido. Obrigado àqueles também que têm visto e não têm respondido.